Olá pessoal, nesta aula nós vamos falar de três itens importantes. Você está vendo essa placa do motor aqui? Você consegue visualizar vários condutores aqui. Então eu vou explicar para você cada item, do que se trata, certo? Desse motor, e vou mostrar os respectivos diagramas e simbologias que representam toda essa estrutura aí desse motor elétrico, que é um motor trifásico a ciclo de indução. Segue a gente no nosso canal, se inscreve no canal. Deixe seu like, seu comentário, não esquece de compartilhar. Vamos para a aula. Nós vamos falar de três pontos importantes. Veja aqui, ó, eu tenho uma caixa de ligação e com base nessa caixa de ligação de um motor trifásico, nós vamos falar de três pontos importantes. Aqui nós temos um motor com trifásico de 6 terminais, onde você tem o fechamento dele em Y. Se a gente observar aqui, ó, ele tem 6 terminais, três terminais estão fechados entre si, certo? E 3 estão disponíveis aqui para ligação. Então esse motor aqui eu consigo identificar que é um motor de 6 terminais e eu consigo ligar ele em dois níveis de tensão, delta e Y, né? Então de acordo com a tensão de placa. Nesse caso aqui, se for um motor 380 volts, eu vou ter em Y 220, 380 e em delta 220, certo? Então, beleza. Identificamos o motor, é um ponto. Outro ponto aqui que eu quero chamar a atenção nesse motor aqui, ele tem esses terminais aqui. Quem são esses terminais? Esses terminais aqui nessa caixa de ligação está para fazer a conexão da termorresistência, ou seja, esse motor aqui ele tem um termistor, ele tem uma termorresistência internamente. Então você pode fazer o controle de temperatura desse motor, ou seja, desligá-lo por alta temperatura ou fazer o controle também de sobrecarga do motor, fazendo a checagem de temperatura interna. Então o papel do relé de sobrecarga pode ser feito pelo termistor. Quem é o termistor? Vou mostrar para vocês aqui o termistor. Vou mostrar para vocês aqui o corpo físico do termistor. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui. Pronto, tá aqui, ó. Esse aqui é um termistor, certo? Proteção térmica de motor com termistor. Não só o termistor, mas precisa de outro dispositivo para trabalhar em conjunto, certo? Diferente do relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga ele fica ligado diretamente na linha do motor. Aqui não, aqui você vai ter a termorresistência ligado a um transdutor, a um dispositivo eletrônico que vai fazer o controle na linha do comando para desligar o motor caso ele detecte alta temperatura ou sobrecarga, que a sobrecarga vai ser o resultado, a temperatura vai ser o resultado de uma sobrecarga. Então é isso aí, a gente falou da termorresistência no motor e falamos também do tipo de ligação desse motor, certo? Então agora nós vamos falar aqui do outro item no motor, que é justamente a resposta do vídeo da outra aula, certo? Então aqui, ó, esse motor, além dessa conexão aqui, nós temos também essa régua de Born aqui, ó. Esse motor, ele é um motor em que aqui ele tem um acessório, certo? Ele tem um freio mecânico. E esse borne de conexão é justamente a conexão do sistema de freio desse motor, certo? Freio mecânico. O motor tem um freio magnético que funciona mecanicamente, ou seja, você magnetiza e ele bloqueia o eixo do motor para frear ele instantaneamente. E esse dispositivo aqui, esse motor aqui, ele tem um dispositivo específico de frenagem. Ele precisa ter uma frenagem calculada. Então, esses três condutores aqui, ó, é para justamente ligar esse sistema de frenagem eletromagnético que está acoplado mecanicamente ao motor, certo? Então, esses três terminais são para isso. Eu vou mostrar para vocês aqui, um pouco mais acima, o diagrama dessa ligação. Antes da gente falar dessa questão aqui do sistema de freio, nós vamos falar do diagrama do termostato versus o dispositivo que nós vamos utilizar no comando para fazer o desligamento do motor, caso a temperatura do motor se exceda, se eleve, certo? Então vamos lá. No caso aqui, ó, nós temos o esquema de ligação desse sistema no diagrama. Ou seja, aqui nós temos, ó,
conjunto de termostato. Aqui está o termostato, a representação dele, simbologia do termostato, certo? Nesse caso aqui, a simbologia do termostato. E aqui eu tenho um transdutor, um dispositivo eletrônico que vai auxiliar o termostato, certo? Esse dispositivo aqui, no caso aqui, esse aqui é o da Telemecanique, certo? Você pode conferir aqui no canal que nós temos uma aula sobre isso, né? O uso do transdutor Telemecanique para trabalhar em conjunto com o termostato e fazendo o papel de um relé de sobrecarga. Observa aqui, ó, que a gente tem 95, 96, 97, 98, justamente a descrição de contato de proteção de sobrecarga. Sempre você tiver um relé que vai fazer proteção de sobrecarga ou proteção térmica, você vai ter a representação dos números de conexão, dos contatos auxiliar no comando 95 e 96. Então, nesse caso aqui, ó, a termorresistência está internamente ao motor, ela manda o sinal para o transdutor, certo? Da Telemecanique de proteção térmica, e aí você vai ter ele ligado aqui em T1 e T2, os dois terminais da termorresistência. Aqui é a alimentação, certo? A alimentação do transdutor, e aqui você tem a representação dos contatos que vão estar na linha do comando, ou seja, 95 e 96 vai estar lá na linha do comando. Vamos estar aqui a representação aqui como se fosse 95 e 96, certo? Um rascunho aqui, mas enfim, tá feinho aqui, mas tudo bem. Vamos lá que o tempo é curto. Então aqui, ó, esse 95 e esse 96 vai exatamente para o comando, certo? Vamos limpar a bagunça aqui. Pronto, é isso aí. Nesse caso, a gente pode chamar isso aqui de quê? De um termostato, certo? Ou seja, o conjunto completo é um termostato. Tem gente que confunde termostato e termorresistência. A termorresistência é o dispositivo que olha a temperatura. O conjunto completo é o termostato. Você pode ter um termostato mecânico, pode ter um termostato eletromecânico. Nesse caso aqui é um termostato eletrônico, certo? Ele vai fazer o papel de desabilitar a linha do comando, no caso aqui a gente vai usar para o comando, para cortar a alimentação do motor caso a temperatura se eleve ou caso tenha sobrecarga, porque aí a temperatura é o que? É consequência de sobrecarga. Geralmente a temperatura é consequência de sobrecarga no motor. Se houver outro tipo de problema, pode ser também gerado pela temperatura ambiente, certo? Por algum motivo, o motor foi exposto a uma temperatura muito alta e aí vai se somar a temperatura interna dele e aí vai desarmar também por proteção térmica. E o motor não vai queimar, porque vai garantir que o motor não funda os seus condutores ou a isolação interna dos enrolamentos antes de fazer aí a proteção. Então vamos lá, vamos terminar aqui, certo? Essa aula eu preciso terminar ela em 10 minutos. Vamos para o freio aqui, ó. Pronto. Então esse cara aqui, ó, é o esquema do freio, justamente essa parte que eu mostrei para vocês aqui, ó, que é o freio, certo? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Então esse cara aqui, ó, é o freio, ou seja, alimentação do freio. Esse motor aqui ele tem um freio e esse freio ele tem dois enrolamentos, um enrolamento, o primeiro enrolamento e o segundo enrolamento. O primeiro enrolamento desse freio magnético, certo? Que está acoplado mecanicamente ao motor, não é a frenagem com corrente contínua, tá? É um freio mecânico que está acoplado no eixo do motor, certo? Então, esse freio aqui, ele tem dois enrolamentos. Ele é controlado por um sistema eletrônico, que são relés. Esses relés têm alguns tiristores que vão fazer o controle inicial da alimentação de uma parte da bobina. E aí ele começa a magnetizar de forma controlada, certo? Depois que ele faz esse acionamento inicial, aí você vai ter o controle aqui dos tiristores. Depois esses tiristores aqui, ó, eles vão fazer um controle inicial, certo? Vão fazer todo esse controle inicial. E aí aqui a bobina de baixa. Depois a bobina de baixa ele vai entrar e vai fazer a finalização da magnetização total. Então, a magnetização total, ela vai determinar a frenagem definitiva do motor, certo? Mas antes dele iniciar a frenagem, ele tem esse controle de frenagem, justamente para você não ter uma frenagem brusca e você ter um desgaste gigantesco no freio, né?
Então o freio ele inicia a frenagem gradativamente, certo? Então esses conectores aqui, nesse motor especificamente, certo? Que são esses 3 conectores, é justamente para poder você fazer a alimentação do freio magnético desse motor especificamente. Então está completa aí a aula. A gente viu todos os detalhes sobre esse motor e veja quanto uma coisa simples leva a um detalhe maior, certo? Então é basicamente isso. Se inscreve no canal, divulga aí nosso canal, nosso trabalho. Não deixa de se inscrever no canal. Faz aí o nosso curso Comandos Elétrica EFEC. Até a próxima aula com o professor Divan.